tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar na nossa trilha pedagógica a disciplina de matemática e junto com ela iremos trabalhar alguns conteúdos da tabuada, tá bom? E aqui, ó, temos também um vídeo muito legal onde iremos falar um pouquinho mais, tá certo? Onde iremos dar um reforço na nossa aula de hoje, ok, turma? E enquanto você abre aí o seu livro integrado Eu Gosto, eu vou deixando aquele velho tchau, porque agora você vai ficar apenas com o som da minha voz. Aguarda aí porque eu volto já. Então, meus amores, voltamos e iremos iniciar nossa aula de matemática. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 158, tá bom? Porque vamos trabalhar hoje números até 999. Você já trabalhou com o material dourado? Vamos lembrar como se representa a dezena, ok? Temos aqui a imagem, tá certo? No nosso slide e também no livro de vocês, a imagem do nosso material dourado. O material dourado é aquele material, tá certo? Que vem dentro de uma caixinha, tá certo? Uma caixinha de madeira e dentro dela tem vários cubinhos, que é o que estamos vendo aqui. Esses cubinhos, eles são dourados, por isso chamamos de material dourado. E aí, nós representamos, né, nós utilizamos este material dourado para compreender as dezenas, as unidades e as centenas, tá bom? Que é o que vamos trabalhar hoje. Temos aqui um quadradinho desse que é igual a uma unidade. Quando eu pego, tá certo, 10 quadradinhos desses e aí eu formo, né, uma coluna, eu vou ter aqui 10 unidades. E aí eu formei a minha coluna, tá certo? Temos aqui, ó, os quadradinhos todos juntos, né, um em cima do outro, formando uma coluna. E aí, se eu peguei, né, 10 unidades e formei essa coluna, eu vou ter aqui uma dezena, tá certo? Por quê? 10 unidades é igual a uma dezena, tá bom? Vocês lembram disso que tia já falou, tá certo? Logo lá no comecinho do ano. 10 é igual a uma dezena, ok? Então, temos aqui, certo? A unidade e a dezena sendo representadas. E agora vamos entender como vamos, né, fazer a decomposição desse número dentro do quadro das ordens, tá bom? Temos aí o número 10, certo? E lembrando que sempre vamos iniciar pela unidade. Então, o número 0, que é o número que fica atrás, ele vai ser o número que vai representar a unidade. E o número 1 é aquele que vai representar a dezena, tá bom, turminha? Como podemos ver aí no nosso quadro, ok? Agora, só para complicar um pouquinho, vamos falar sobre as centenas. Vocês lembram, né, que tia falou que cada quadradinho representa uma unidade, não é isso? Então, eu peguei aqui 10 unidades e eu coloquei aqui 10 colunas, tá bom? 10 colunas com 10 unidades. Então, eu tenho aqui 10 colunas de dezena, tá bom? Porque cada coluna dessa, ela representa uma dezena. Então, se eu tenho 10 colunas, logo eu vou ter 10 dezenas. Então, eu peguei essas 10 colunas e eu juntei, eu fiz aqui, eu formei esse paredão aqui de colunas, tá certo? Então, 10 dezenas é igual a uma centena. Essas centenas eu vou ter ao juntar todas essas dezenas e aí formar esse paredão, que é o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, se eu sei que uma dezena se eu sei que 10 unidades é igual a uma dezena e eu tenho aqui 10 dezenas, eu vou ter então uma centena, ok? Por quê? 10 unidades, 10 é igual a uma dezena. E 10 dezenas é igual a uma centena, tá bom? Então, vamos entender isso também aqui, ó. Vamos lá. 100 unidades equivale ou é igual a 10 dezenas, tá bom? Que é no caso aqui, ó, aquelas 10 colunas que eu formei, certo? Com 10 quadradinhos cada uma, ok? Que por sua vez equivale a uma centena. Quando eu pego essas 10 colunas que estão separadas e eu junto formando aquele paredão, então eu vou ter dentro dessas 10 dezenas, eu vou ter uma centena, porque eu tenho ali dentro 100 unidades de quadradinhos agrupadas, ou seja, juntas uma da outra, ok? Então, vamos entender isso agora dentro do nosso quadro de separação. Vamos colocar esse número 100 dentro da ordem. Como já foi dito, o número que começamos é o número de trás. Então, o número 0 será igual à unidade, o número 0, o segundo 0, vai ficar na coluna da dezena e o número 1 na coluna da centena. Mas agora, para dificultar um pouquinho, eu quero que você pegue aí o seu caderno e o seu lápis e escreva aí no caderno o número 123. 1, 2, 3, ok? E agora nós vamos fazer a decomposição desse número. Vamos colocar ele no quadro da ordem, tá bom?
Então, qual é o número 123 que vai ser representado pela coluna da unidade? Muito bem, acertou quem disse o número 3, tá bom? Então, em cima do número 3, eu quero que você coloque a letrinha U, que é a letra que vai representar a unidade. Então, o número 3, ele vai ficar na casinha da unidade. Se eu sei que o número 3 ele vai representar o quadro da unidade, o número 2 ele vai estar representando a casinha da dezena. Então, você vai colocar o número 2, em cima dele a letrinha D. E depois o número 1, que vai representar a centena, você vai colocar a letrinha C em cima. Então, observe que você decompôs, você fez aí, né, a decomposição desse número, do número 123, e você colocou ele dentro do quadro das ordens, tá bom? Temos aí o número 1, que vai ser representado pela centena, o número 2 pela dezena e o número 3 pela unidade, ok, turma? Então, e podemos também observar, certo, esta forma aqui de classificar. Observem aqui a imagem. Temos aí esse paredão. Dentro desse paredão, nós temos aqui 100 unidades, tá certo, de quadradinhos. Essas 100 unidades, elas foram formadas, tá bom, por 10 dezenas, que são aquelas 10 colunas, ok? E aí eu juntei essas 10 colunas e consegui ter uma centena. Por quê? Porque 10 dezenas é igual a uma centena, não esqueçam, tá? 10 dezenas é igual a uma centena, ok, turma? E aqui, na página 159, vocês irão observar essa representação bem melhor. Observe aqui que logo abaixo nós temos aí 2 paredões. Em cada paredão desse eu tenho uma centena. Uma centena é igual a quanto? É igual a 100. Então, 100 mais 100 é igual a 200. Então, eu vou colocar aqui no meu quadro, tá certo? De centenas, dezenas e unidades, o número 200. O primeiro zero na unidade, o segundo zero na dezena e o número 2 na centena, ok? E embaixo eu vou colocar o número 2, porque eu tenho 2 centenas, ok? E logo abaixo eu tenho aqui 4 paredões. Cada paredão desse, ele é formado por uma centena. Uma centena é igual a quanto? A 100. Então, se eu colocar 100 vezes o número 4, eu vou colocar 4 vezes 100. 100, 100, 100 e 100. Então, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter o número 400. Por quê? Eu vou repetir o 100 4 vezes, ok? Então, eu vou ter o número 400. Então, eu vou representar o número 400 dentro do quadro de ordens. Eu vou colocar o primeiro zero na unidade, o segundo zero na dezena e o número 400 na centena. E logo abaixo no tracinho eu vou colocar o número 4, porque eu tenho 4 centenas. Vocês entenderam isso? Então, agora vocês vão realizar o restante dessa atividade sozinhos, tá bom? E embaixo tem assim, decomposição de um número natural. Decompor um número natural significa separar esse número em ordens, tá bom? Temos aqui o número 952. Então, a decomposição é exatamente isso. Eu vou colocar cada um no seu lugar, na sua coluna, ok? Então, eu tenho aqui o número 2, certo? Que vai fazer parte do grupo das unidades. Então, eu terei 2 unidades dentro do número 952. Eu vou pegar o número 5 e vou colocar dentro da dezena. Então, dentro do número 952, eu tenho aqui 5 dezenas. E no número das centenas, eu vou colocar o número 9, porque eu tenho 9 centenas, que dá, né, o número 952. Ok, turma? Vamos agora, né, aqui para a nossa atividade da página 160. Que diz assim, primeiro quesito, represente cada quadradinho no quadro de ordens. Então, eu tenho aqui 4 colunas, tá certo, de centenas, que é conhecido por 100, certo? E cada coluna dessa separada, eu tenho aqui 10 unidades, tá bom? E tenho 2 unidades separadas, então você vai representar. Se eu sei que cada coluna dessa, que cada paredão desse tem 100 unidades, eu já vou colocar 100, 100, 100 e 100. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 5 100, né? 5 100 é igual a quanto? A 500, certo? Então, eu já separo, eu já sei que eu tenho aqui o número 5. E aí aqui eu tenho 4 colunas, que é formada, certo, por dezenas. Então, eu tenho aqui 4 dezenas. Então, eu coloco depois do 5 o número 4. E quantos quadradinhos eu tenho solto? Eu tenho 2 quadradinhos, então eu tenho 2 unidades. Então, eu vou colocar em cima esse número, 542. E eu vou colocar ele dentro do quadro da ordem. Como é que vai ficar esse número? 542 dentro do quadro da ordem.
eu vou começar pela unidade. Então, eu sei que o meu número 2, ele vai ser representado pela minha unidade, ok? O meu número 4, ele vai ficar na casinha da dezena. E o número 5 no quadrinho da centena, certo? Então, eu tenho aqui a decomposição do meu número, ok? E aí, você vai fazer isso, né, certo? Essa decomposição nas letras B, C, D e E, ok? Segundo quesito, represente um número no quadro de ordens. Então, aqui temos aqui na letra A, 654. Então, você vai escrever esse número, tá certo? Você vai colocar o número 654, ok? Dentro da ordem da casinha das unidades, da dezena e das centenas. Você vai fazer o mesmo na letra B e na letra C. Terceiro, escreva o nome por extenso. Você vai escrever o nome dos números por extenso. Na letra A eu tenho 801, então você vai escrever o nome 801. E aí você vai seguir nas demais letras, ok? No quarto quesito ele pede para a gente completar. Temos aí, certo, um quadro que no meio tem a numeração. E no nosso lado direito temos aqui, tá certo? 10 a mais. E no nosso lado esquerdo, 10 a menos. Então, é o seguinte, você vai fazer a continha de mais e de menos. No número do meio, você tem 290. Então, eu tenho 290. Se eu pego 290 e tiro 10, quanto que eu vou ficar? Eu vou ficar com 280. Então, eu vou colocar 280 na coluna do 10 a menos, ok? Agora, se eu tenho 290 e coloco 10 a mais, eu vou ficar com quanto? 290 mais 10 é igual a 300. Então, eu vou colocar o número 300 na coluna do 10 a mais, tá bom, turma? Então, compreendendo isso, eu quero que vocês realizem o restante dessa atividade. Quinto quesito. Decomponham os números como no exemplo. No exemplo, nós temos aqui, ó, 873. E na hora de decompor, eu vou separar esses números. Eu vou deixar separado o 800. No meio, eu vou colocar o sinal do mais. Depois, eu coloco o 70. Depois, o sinal do mais. E aí, o último número, que é o número 3. Tranquilo? Página 161. Você vai completar a sequência na letra A de 1 em 1. Por exemplo, você vai fazer de 100 até 110 de 1 em 1. 101, 102, 103, certo? Na letra B de 2 em 2, na letra C de 3 em 3, na letra D de 4 em 4, na letra E de 5 em 5, na letra F de 6 em 6, na letra G de 7 em 7, na letra H de 8 em 8 e na letra I de 9 em 9, ok, turminha? Então, realize a atividade de vocês com cuidado e atenção, tá bom? Agora, vamos lá para a nossa atividade, certo? Da tabuada, lá na página 36, tá certo? Na página 36, ele diz o seguinte: pinte o paralelepípedo de... Se o resultado dele for maior que 15, você vai pintar esse paralelepípedo de azul. Se o resultado for igual, certo? Se a diferença dele for igual a 15, você vai pintar ele de vermelho. Se a diferença for menor que 15, você vai pintar ele de amarelo. Vocês entenderam? Vamos lá novamente. Se o resultado, certo, da conta, por exemplo, 36 menos 25, for diferente, ou a diferença for maior que 15, você vai pintar esse quadrado de azul. Se esse resultado for diferente, da diferença for maior que 15, você vai pintar ele de vermelho. E se o resultado for menor que 15, você vai pintar ele de amarelo, ok? No oitavo, resolva as operações para descobrir em que caixa você vai guardar as bolas. Pinte a etiqueta de cada bola com a cor da caixa em que deve ser guardada. Temos aqui 3 caixas e dentro dessa caixa temos uma continha, tá bom? Temos aqui 33 menos 10, 15 menos 15 menos 7, 18 menos 2. Você vai fazer o cálculo e vai ver o resultado, tá certo? Se o resultado da verde, por exemplo, for 8, você vai pintar a etiqueta das bolinhas onde o resultado for 8, tá certo? Se o resultado for 16, você vai pintar as etiquetas com o resultado de acordo com a cor da caixinha. Tranquilo, turminha? Para isso, vocês vão ter que calcular o valor de cada caixinha e o valor das bolas, tá certo? Então, realiza com cuidado essa atividade.
Na página 37, arme e efetue as operações. Temos aqui na letra A, 60 menos 35. Então, você vai armar e vai resolver. Se você vai colocar o 60 em cima, o 35 embaixo, fazer o sinalzinho da subtração, certo? E calcular. Lembrando que você deve começar sempre pela unidade, tá bom? Não esqueça que é aquilo que a gente acabou de ver. As ordens da unidade, das dezenas e das centenas. Por enquanto, as continhas só tem 2 números, mas logo vocês verão contas com 3 números, tá bom? Então, é só vocês armar tudinho, certo? E calcular, ok? Na página 38, temos aqui o seguinte. Subtrair, escreva o resultado e pinte de acordo com as cores indicadas. Temos aqui algumas estrelas, tá bom? E aí vocês vão calcular o resultado dessas outras estrelas. Se o resultado der 21, você vai pintar da cor com a que tem a estrelinha número 21. Se der 20, você vai pintar a estrelinha com a cor verde. Se der 23, com a cor laranja. E se der 25, com a cor azul, tá, turminha? Então, calcula com cuidado, tá certo? No 11 tem assim, complete as tabelas calculando as operações propostas. Temos aqui, por exemplo, eu sei que 12 mais 2 é igual a quanto? A 14. E agora, se eu botar 14 mais 5, eu vou ter que número, tá certo? Então, você vai completar, certo? Um número subindo com o outro. Eu vou responder a primeira casinha para vocês entenderem, então preste atenção, tá? Na primeira casinha tem assim, número mais, 2 e 5, tá certo? No caso, 25. E embaixo, ao lado, temos 12, 18 e 27. Então, vamos lá. Se eu tenho 12 e eu junto 12 mais 2 é igual a 14. Então, coloca aí no primeiro quadrado, 14. Aí, eu vou pegar o número 14 e eu vou somar mais 5. Então, eu vou ter aí o resultado 17, ok? Agora, eu vou pegar 18 mais 2 vai dar igual a 20. E agora eu vou pegar 20, certo? Então, eu vou pegar aqui o 20 mais 5, que vai dar 25, tá certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. 27 mais 2, que vai dar 29. 29 mais 5, que vai dar quanto? Então, você vai calculando, certo? E vai colocando a atividade, ok, turma? Então, tia ama muito vocês. Realize essas atividades com cuidado e com atenção, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.